Olá, estamos aqui no evento de dermatite atópica. Eu sou a doutora Isabela Dupin, dermatologista da AF Educação Médica. E eu estou aqui com o doutor Luiz André, diretor médico da Lilly Brasil. Muito obrigada, doutor, por estar aqui comigo. Um prazer estar aqui com você, viu? Muito bom. Estamos no evento de dermatite atópica, né? Então vamos falar de dermatite atópica. Doutor, o que o senhor vê de maior desafio no tratamento dos nossos pacientes com dermatite atópica? Isabela, acho que o primeiro desafio que a gente tem hoje é dar o olhar para a doença, né? Acho que é uma doença que ainda poucas pessoas têm visibilidade, as pessoas que sofrem a doença, e é uma frequência mais alta do que as pessoas imaginam, né? Hoje, os dados mais recentes falam de população geral em 2,5%, mas a gente sabe que na população abaixo de 18 anos a gente está falando em torno de 5 a 6%, e desses pacientes quase metade moderada grave. Então acho que o primeiro desafio que a gente tem é esse, é mostrar que é uma doença que é presente, que é uma doença que ela às vezes é invisível, e que é importante a gente trazer uma doença que gera queda de qualidade de vida, está muito relacionado a sofrimento para esses pacientes, por conta de prurido, falta de qualidade de sono. Porque às vezes a gente olha para a doença dermatológica muito na questão da estética, que é uma questão importante, mas a gente não consegue ver às vezes, e isso é o trazer o olhar para a doença, o sofrimento que essa doença traz. Do prurido intenso, da perda de sono, e o quanto essa perda de sono impacta a qualidade de vida, e as pessoas podem ter isso por anos. Então, acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem, o olhar da doença. É uma doença que impacta muito na qualidade de vida, né? Na qualidade de vida dos nossos pacientes. E essa questão do prurido é o que a gente fala daquele sintoma invisível. E da qualidade de vida, porque aquela pessoa que tem esse prurido intenso, ela não quer ficar se coçando na frente de todo mundo, né? E aí, alta prevalência. E em relação ao tratamento, a gente tem um gap aí nesse tratamento. O tratamento hoje, ele pega todos os nossos pacientes. Como que tá isso? Eu acho que esse é um momento importante do evento que a gente está tendo aqui. A gente está tendo chegada de novos tratamentos no Brasil. Acho que é assim, fundamental, porque quando você tem uma doença como essa, que tem uma prevalência e uma incidência alta, que gera sofrimento e impacto de qualidade de vida, e você não tem como tratar esses pacientes, o médico fica frustrado, né? E a gente falou um pouquinho aqui sobre hoje no evento, sobre a frustração que nós temos às vezes de não conseguir tratar de forma adequada esses pacientes. Então eu acho que a chegada de tratamentos que consigam tratar mais pacientes de forma mais efetiva, por mais tempo, eu acho que isso é fundamental. Hoje, eu acho que a grande questão, né, é que quando a gente começa a ter tratamento também, a gente começa a ter opção de tratamento, a gente começa a ter mais dermatologistas se interessando pela doença, porque é frustrante, a gente sabe, para o profissional, hoje ter várias doenças em que ele se depara com ela, ele às vezes trata o sintoma, mas não consegue tratar de fato a doença. E acho que a dermatite atópica vem muito por isso, né? Quer dizer, você falou de uma questão de ser uma doença em que o sintoma é invisível, e um dos palestrantes aqui no evento hoje, o Dr. Peter, ele falou que é fundamental, né? A gente, quando a gente quer tratar do doente com a doença dermatológica, às vezes a gente, o profissional de saúde, ele quer olhar para esse paciente e ele quer ter a tranquilidade de que ele melhorou a imagem da lesão. Mas o mais importante é o paciente estar se sentindo bem. E o prurido, ele vem nesse componente de que ele não é visível, como você disse. Mas o paciente é onde ele sofre mais, ele sofre muito mais do prurido, do não dormir, do incômodo, do não estar perto das pessoas. Porque as pessoas veem a pessoa se coçando e não sabem o que é. Como a lesão, né? Vê a lesão, acha que é contagiosa, gera isolamento social. Então, toda essa dimensão de tratamento que às vezes a gente não consegue perceber, a gente poder ter opções de tratamento, em que você consegue resgatar o paciente dos sintomas e da doença e poder reincorporar ele, ter uma vida normal, eu acho que é o fantástico. Como dermatologista, eu vivo isso na prática, né? A gente mora num país quente, né? Num país tropical, e que os pacientes muitas vezes se cobrem, eles usam roupas que se cobrem para que isso fique mais invisível ainda. E a perda da qualidade de vida. Eu tenho um caso muito significativo para mim, na minha prática profissional, é uma mãe que falou assim: mas ela nunca vai ficar sem lesão, ela nunca vai dormir bem, e a gente fica, como médico, com uma sensação de impotência. Por isso que a chegada de novos medicamentos, a busca por um tratamento efetivo para esses nossos pacientes, para a gente médico é muito consolador e muito animador, né? Muito animador. Muito bem. Em relação a essa questão da qualidade de vida, essas queixas invisíveis que a gente tem, o que o senhor colocaria assim, como uma das principais nesse contexto dessas? A gente falou, por incrível que pareça, a invisível é a que mais impacta a qualidade de vida, que é o prurido, né? A gente vê que esse é o sintoma
que quando o paciente melhora, impacta a qualidade de vida dele. E é interessante, né? Porque a gente sabe que a questão da imagem, para as pessoas é algo importante, mas o prurido, do ponto de vista de impacto de vida, é o que mais realmente incomoda, porque incomoda nas várias dimensões da vida desse paciente. O não dormir, né? A gente teve a oportunidade ali no evento de ver relatos de vários profissionais de saúde, dermatologistas, né? No princípio a gente teve de um médico importante, né, que é o Dr. Musso, falando do exemplo do paciente que ele tem, né, que eu achei muito impactante, né? De que o paciente dormia, pedia para a mãe dormir com ele no quarto pequeno, para segurar ele, não deixar ele se coçar e ele conseguir dormir, né? É um sofrimento impactante mesmo, e a gente não consegue ter, às vezes, essa dimensão de uma doença que, se você não tem uma pessoa na família ou próxima que tem a doença, você não consegue dimensionar o sofrimento que essa doença causa. Inclusive, quem está aqui assistindo a gente, como é uma doença de alta prevalência, mesmo que a pessoa não vivencie isso tão próximo, pode conversar com alguém, que alguém vai ter dermatite atópica e vai relatar essa invisibilidade de alguns sintomas. E a dor não é apenas do paciente, é a dor da família. E nós sabemos que é uma doença que tem um grande impacto na saúde mental também dos nossos pacientes, né? Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que dentro das doenças dermatológicas, o suicídio é um problema grave nos pacientes com dermatite atópica por essa fase de incidência, né, a idade, que começa na infância, na adolescência. Aí você junta todas essas questões de criança e do adolescente, do isolamento social, seja pela lesão, seja pelo prurido. A questão do sofrimento psíquico, do não dormir, do dormir com má qualidade. Então, esse é um aspecto para esses pacientes da dermatite atópica, um componente, e é muito interessante quando a gente conversa com os dermatos, né, que trabalham com a dermatologia da patologia, de paciente com patologias desse tipo, de que você tem às vezes doenças que do ponto de vista estético são muito mais impactantes, mas a dermatite atópica, ela é que gera mais sofrimento psíquico. É muito interessante isso. E da questão da incidência de suicídio, principalmente pela faixa etária, do que outras doenças que também são desafiadoras, né, e da dentite expurativa, que são muito graves, mas que do ponto de vista do impacto psicológico nesses pacientes, a dermatite atópica tem um impacto maior. Doenças que por vezes se parecem mais visíveis, né? Na dermatologia a gente fala muito da parte externa, mas a qualidade de vida não só de quem é acometido pela doença, mas dos familiares, das pessoas também próximas, é muito grande. E um dos pontos que, quando a gente começa a estudar a dermatite atópica, intriga, que embora haja um grande sofrimento, a gente sabe que a taxa de adesão ao tratamento a longo prazo, ela acaba caindo bastante. E isso tem um ponto importante, falando do tratamento, que é porque, quando a gente fala de uma doença crônica, que o tratamento às vezes é muito maçante, né, fazer todo dia, acaba caindo pela baixa adesão. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar também em novos medicamentos, em novos tratamentos que dão mais facilidade de posologia para os nossos pacientes, né? E exato, e eu posso falar enquanto Lili, né, a gente tem buscado muito no desenvolvimento das nossas tecnologias essa preocupação de focar o tratamento, não desenvolver simplesmente remédios, mas desenvolver remédios que foquem na necessidade médica não atendida, no tratamento do paciente, então o paciente no foco daquilo que a gente está buscando no tratamento. E aí essa questão de que a via, a frequência, quer dizer, tudo isso vão ser fatores que vão ajudar muito o paciente na forma como ele faz esse tratamento, né? Então a gente sabe que uso diário, uso semanal, uso mensal do medicamento, né, e a via de administração são fatores que ajudam esse paciente, já que a gente está falando que algumas vezes esse paciente vai ter que fazer esse tratamento por anos, às vezes por toda a vida. Isso vai fazer diferença nesse paciente, né? Então, essa discussão que a gente está tendo, né, de chegar em novas tecnologias que ofereçam posologias mais cômodas, além da eficácia, tratamento que tenham respostas mais prolongadas, tudo isso ajuda o paciente. Tempo de resposta é algo que ajuda a adesão. Porque se o paciente faz um tratamento que ele sabe que a resposta é mais rápida, ele se engaja mais rapidamente no tratamento, né? Porque ele vê a resposta de forma mais rápida, ele vê a mudança na vida dele. E isso faz com que ele se engaje muito mais no tratamento. Então, são fatores importantes mesmo, nesse momento que a gente está vivendo hoje, no tratamento da dermatite atópica. Importantíssimo. Eu fico muito feliz de saber que a gente está pensando na dermatite atópica. Nossos pacientes, eles precisam disso, isso é fundamental. Muito obrigada, Dr. Luiz, por conversar aqui comigo. Quem está assistindo a gente, se interesse pelo tema, dermatite atópica, vai ter alguém aí próximo a você que tem, se não é você. Até mais.